Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos concluir o capítulo 3 da apostila, que é Cultura e Sociedade da Primeira República, tá? Vocês vão perceber que nem só de café e leite, café São Paulo, leite Minas Gerais, vivia a Primeira República, tá? A Primeira República foi um período de efervescência cultural no nosso país, onde criou-se a cultura nacional, onde surgiu o movimento negro, onde surgiu o feminismo, onde depois da Primeira República as mulheres elas conquistam o voto. Então prestem muita atenção, anotem esses conteúdos dos slides no caderno e mais o que vocês acharem necessário, tá? Vamos lá então, Cultura e Sociedade da Primeira República. Se o vídeo colaborar, aqui. Então vamos lá. A Primeira República é um período de grandes mudanças na cultura e sociedade nacionais. São destaque o movimento negro, a luta das mulheres por mais direitos, que é o movimento feminista, o modernismo, que foi o tema inteirinho do Filadélfia alguns anos atrás, e a criação de uma cultura nacional. O que te faz ser brasileiro? Falar português, gostar de samba, ter nascido no Brasil, comer feijoada, etc. Essa cultura nacional, a valorização da cultura nacional e a compreensão do Brasil como um povo, do brasileiro como um povo miscigenado, surgiu aí na Primeira República após o movimento modernista, que depois nós veremos. E no final da Primeira República, temos a valorização da cultura nacional no lugar da cultura europeia. Vamos lembrar que até então, a única cultura considerada como boa e válida era a cultura europeia, sobretudo da França ou da Inglaterra, tá? Tanto que fizeram lá o Bota Abaixo, onde derrubaram os cortiços e construíram no lugar a Avenida Central, que está aqui na imagem, a Avenida Central do Rio de Janeiro, para representar a França. No final da Primeira República, isso vai ser deixado de lado. E a partir de então, vai ser valorizada a cultura nacional, ou pelo menos vão tentar valorizar, né? Vamos lá, movimento feminista. Essa imagem é clássica. We can do it. Essa mulher aqui, ela é americana, tá? Não tem a ver com o movimento feminista brasileiro, mas representa aí uma imagem que é do movimento feminista. Sobre o movimento feminista, vocês vão ler na página 186. O que foi isso? Nesse período, as mulheres elas não podiam sequer sair de casa sem autorização dos pais ou maridos. Os casamentos eram arranjados, combinados pela família. Elas não tinham direito a trabalhar. Se trabalhassem, o salário era menor. Não tinha licença maternidade, não podiam sequer votar, tá? As mulheres, até hoje, elas não têm direitos iguais aos homens e nessa época era muito menos. Então, o que acontece? As mulheres brasileiras elas começaram a se organizar para lutar pelo sufrágio feminino, porque elas achavam que com as mulheres podendo votar, elas colocariam candidatos que lutassem pelos direitos das mulheres. Então, elas lutavam pelo direito ao voto pelas mulheres. Elas conseguiram, tá? O direito ao voto pelas mulheres foi dado em 1934 por Getúlio Vargas. Não foi dado por ele, na verdade, foi conquistado pelas mulheres que, com muita luta, conseguiram esse direito. Tá? Só que a luta por direitos iguais entre homens e mulheres ainda continua. Outra luta que ainda continua é a questão do movimento negro. Nós temos aqui o blackface. É uma imagem dos Estados Unidos, mas também acontecia no Brasil. O preconceito era tanto que os negros que eram representados na TV e no teatro eram representados por branco com a pele pintada de negro. O negro não podia nem fazer o seu próprio papel na TV. Tá, ou no teatro. E o papel do negro, representado pelo branco, era sempre o marginal ou o idiota. O negro não podia participar de esportes, não podia circular livremente em alguns locais das cidades. E ter cultura africana era considerado caso de polícia. Professora, como assim? O samba, o candomblé, a umbanda, a capoeira era muitas vezes considerado caso de polícia pelos governos republicanos. Então, após o fim da escravidão, os negros continuam excluídos social, política e economicamente. A cultura dos negros era inferiorizada e considerada caso de polícia. Eles não podiam participar dos esportes, eles não tinham voz. E para tentar lutar por mais direitos, um pequeno grupo elitizado, um pequeno grupo alfabetizado de negros decide criar a imprensa negra, que eram jornais e revistas organizados de negros para negros, para tentar fazer com que eles se politizassem e lutassem por mais direitos. Só que não deu muito certo. Tá, apesar de ser muito boa essa organização e tudo mais, não deu certo, porque a quantidade de negros alfabetizados que tinham acesso a esses jornais era minúscula, tá?
Agora nós vamos ao modernismo. O modernismo ele é retratado pela Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo. Pessoal, nós tivemos grandes nomes aí nessa semana, como por exemplo o Tarsila do Amaral, que sempre está presente em obras, em livros, em mídia, tudo mais. E a Semana da Arte Moderna foi um marco, porque a partir dessa semana começa-se a tentar valorizar a cultura nacional e começam a enxergar o brasileiro como um povo mestiço e não somente como um povo europeu. No caso, eles criam a ideia de que o brasileiro ele é fruto da miscigenação, da mistura entre negro, índio e europeu. E não existe uma cultura melhor do que a outra, como até então eles colocavam a cultura europeia, que a nossa cultura, que a cultura nacional é muito boa e deve ser valorizada. Então, aqui, o modernismo brasileiro. O modernismo foi um movimento de amplo aspecto cultural desencadeado tardiamente no Brasil no século XX. Nele convergeram elementos de vanguardas europeias. São Paulo caracterizava-se como o centro das ideias modernistas, diferentemente do Rio de Janeiro, reduto da burguesia tradicionalista e conservadora. São Paulo, incentivada pelo progresso e pelo fluxo de imigrantes europeus, principalmente italianos, será o cenário propício para o desenvolvimento do modernismo. O modernismo brasileiro, não vou ficar lendo não, senão fica cansativo, né? Ele se baseou em um processo chamado de antropofagia, que significa homens que comem carne humana, canibalismo. Professora, eles se comiam? Não. Ó, antropo significa homem, fagia, comer, que é o canibalismo. Mas no caso, esse canibalismo que ele queria dizer é que nós deveríamos comer, devorar a cultura europeia e misturar com a cultura nacional. Então, nós deveríamos pegar a prática europeia, a cultura brasileira e tudo isso daria origem à cultura nacional. Então, eles queriam comer gente, está sendo devorada aqui. Não, pessoal, eles não queriam comer gente. Então, o que eles achavam? Que nós deveríamos devorar as técnicas da cultura europeia e misturá-la com a cultura brasileira e criar a cultura nacional, certo? Vai cair isso na prova, hein? O que é a antropofagia? Era devorar a cultura europeia, as práticas europeias, misturá-la com a cultura nacional e assim surgiria uma cultura nacional. E a mistura então da cultura brasileira com a cultura europeia, antropofagia. A Semana de Arte Moderna de 1922. Características principais dessa semana. Romper com as tradições acadêmicas vigentes do país. Essa semana, pessoal, foi importante porque pela primeira vez foi rompida aquela questão de que a cultura europeia é a melhor, que tudo deve ser europeia, que um quadro tinha pintura da paisagem europeia, os livros eram português de Portugal e não português brasileiro. Então, o que foi? Foi uma atualização dos movimentos nacionais em relação à Europa. Então, foi a valorização da cultura nacional. A técnica era europeia, mas o tema era brasileiro. Destaques: Heitor Villa-Lobos, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Aqui nós temos o Abapuru. Vocês vão ver que a maioria das obras desse período elas são muito coloridas e tem a temática nacional. Olha lá. Tudo bem colorido, representando a nossa natureza tropical e todas com temática nacional, gente. Ou mostra lá o cara pescando em Minas, mostra a paisagem de São Paulo, paisagem do Rio de Janeiro, tudo muito colorido, tá? Com o modernismo tem início a valorização da cultura nacional. O brasileiro, ele passa a ser mostrado como um povo mestiço. É valorizar a cultura indígena e afro na formação da cultura nacional. É valorizado o samba e as belezas naturais, certo? Pessoal, o que o modernismo trouxe, então? A valorização da cultura nacional por meio do manifesto antropofágico, que era devorar a técnica europeia, misturá-la com a temática nacional e assim nós teríamos a cultura nacional. Atividades do dia. Primeiro, copiar o conteúdo dos slides no caderno. Ler e grifar das páginas 186 a 188. Responder 189 e 190. Tirar foto de tudo e me enviar hoje. Beijo para vocês. Boa semana e bons estudos. Se eu conseguir pausar isso daqui.